Olá, gente. Eu sou Esteli e eu estou aqui hoje para falar sobre Vygotsky. Ou melhor, Levi Semyonovich Vygotsky. Você o conhece? Ele nasceu em Óstia, Bielorrússia, em 1986. Formou-se em Direito na Universidade de Moscou. Interessou-se pela psicologia com crianças com deficiência e dedicou-se ao estudo dos distúrbios de aprendizagem e de linguagem. Morreu muito cedo de tuberculose, aos 37 anos, no dia 11 de junho de 1934. Acusado de idealista e seguidor dos ideais marxistas, teve sua obra censurada por anos. Mesmo com a inconclusão de suas pesquisas, deixou um grande legado na área da psicologia e educação. No ano de sua morte, seu livro Pensamento e Linguagem foi publicado na União Soviética e só em 1962 nos Estados Unidos. A Formação Social da Mente foi a primeira obra de Vygotsky publicada no Brasil em 1984. Entre seus escritos está as obras Escógenas 3, que contempla teses teóricas gerais sobre o desenvolvimento das funções psíquicas e padrões de comportamento infantil, em um processo complexo e dialético de passagem das formas naturais para as formas culturais por meio da mediação pela linguagem. Mas me reportarei de forma mais específica do capítulo 7 ao 10. São eles a pré-história do desenvolvimento da linguagem escrita, o domínio da atenção, o desenvolvimento das operações aritméticas e o desenvolvimento das funções mnemônicas e mnemotécnicas. No capítulo 7 é colocado, primeiramente, a afirmação de que na escola não é ensinada a linguagem escrita, e sim as letras e a formar palavras com elas. As dificuldades do autor referem-se à não linearidade do processo de desenvolvimento da linguagem, que possui regressões e saltos com formas descontínuas, ou seja, um processo complexo que se desenvolve geneticamente, mas com estímulos externos. Ele utilizou o método experimental e levantou questões importantes, como considerar os gestos como primeiros indícios do desenvolvimento da escrita, rabiscos e signos. Por este motivo, a linguagem escrita não se desenvolve originalmente por via natural. Destaca-se alguns pontos, que a descoberta que rabiscar e desenhar pode representar a linguagem é fundamental para a criança. Ensinar como escrever e expressar o pensamento por meio da escrita é crucial. A necessidade da criança sentir a ler e escrever, e isto deve ser provocado naturalmente, e não conduzindo uma passividade mecânica da criança. Esse caminho e influência adequada pode ser apresentado para a criança com deficiência. No capítulo 8, Vygotsky afirma o princípio da ordenação como fundamental para a psicologia das operações de conjunto. As crianças possuem uma necessidade de comparação, um jogo aritmético e já uma unidade de cálculo. É por meio da experiência que a criança, com o domínio dos signos, cifras e regras, inicia a substituição das operações com sistemas numéricos. A percepção da quantidade agora torna-se mediada. O desenvolvimento aritmético não é linear, pois possui saltos, viragens e rupturas. A etapa da ordenação e percepção é fundamental o estímulo da percepção da quantidade, e a percepção numérica depende da percepção das formas. O método visual é uma maneira de diminuir os erros. Conforme a criança tem uma idade maior, ela prefere as operações mais simples. Esta etapa, com formas mais concretas, é considerada a última etapa do desenvolvimento aritmético. A influência do desenvolvimento pré-escolar reflete diretamente no desenvolvimento aritmético na fase escolar, conforme metodologia determinada. Em outro ponto de vista, a aritmética pré-escolar e escolar se diferenciam, porque na escolar a passagem da percepção imediata da quantidade para a mediada ocorre diretamente, uma vez que a percepção da forma e quantidade é facilitada pelo uso de figuras numéricas. A aritmética escolar é uma nova etapa com mudanças para o desenvolvimento do cálculo. No capítulo 9, discute-se a história da atenção da criança referente ao desenvolvimento da conduta organizada dela. Vygotsky revela que a atenção se organiza primeiramente em bases orgânicas, uma maturação dos processos nervosos,
período considerado primitivo ou natural do desenvolvimento da atenção, que são constantes na vida adulta, mas permeadas tanto pelo desenvolvimento natural quanto cultural da função psicológica. Desde cedo, a criança se depara com estímulos e signos artificiais que a conduzem para o domínio dos seus processos de comportamento. Conforme a idade escolar vai evoluindo, as diferenças entre a atenção mediada e direta aumentam, ou seja, os erros também diminuem. O uso de meios auxiliares reforça a exigência da criança se concentrar e a atenção passa da imediata para a mediada, por meio também da instrução oral. A linguagem cumpre a função indicadora que impulsiona a energia nas vias nervosas e colabora no desenvolvimento das funções psicológicas. De acordo com a idade escolar vai evoluindo, as diferenças entre a atenção mediada e direta aumentam, ou seja, os erros também diminuem. A atenção involuntária corresponde ao desenvolvimento natural da função e a atenção voluntária corresponde ao desenvolvimento artificial. De acordo com Vygotsky, a gênese do processo de desenvolvimento da atenção mediada vem de estímulos de meio externos, resulta sempre do desenvolvimento cultural e da formação das formas superiores de conduta. O mesmo acontece com crianças com deficiência. O capítulo 10 trata da divisão que a psicologia faz da memória em desenvolvimento natural e desenvolvimento cultural. No passado, muitos estudiosos consideravam a memória somente a partir das bases biológicas. Os termos Menemy, conjunto de funções orgânicas da memória que se manifestam na dependência de algumas e outras propriedades do tecido cerebral e nervoso, e memnotécnica, arte de governar os processos de memorização, de orientá-los com a ajuda de meios técnicos especiais, são usados por Vygotsky, mas com uma perspectiva diferenciada. Funções naturais ou orgânicas da memória e os procedimentos culturais da memorização. O autor confronta os tipos de memorização por meio de diversos experimentos que resultou, por exemplo, na lei estrutural da memória, em contraposição à lei de associação. Coloca também as 3 operações fundamentais. Cita a capacidade rápida de memorização da criança, passando da memória mecânica para a memória volitiva. A chave para o desenvolvimento da memória na infância deve ser encontrada na mudança das técnicas de memorização, além de apresentar 3 modos de memorização à infância, que são os procedimentos simples, natural de retenção e memnotécnico. Mostra o esquema genético do processo de desenvolvimento da memória mecânica, etapa mais primitiva, até a memória voluntária. Por fim, evidencia a importância da linguagem em todo esse processo e indica algumas explicações científicas para crianças com deficiência. A palavra-chave da base ontológica é a humana. A essência natural do seu pensamento vê o homem como ser social. A diferença entre o animal e o homem acontece por conta de suas necessidades de sobrevivência. O homem age no mundo e se constrói, concepção que tenta superar a fragmentação humana. Já o embasamento teórico da epistemologia advém da visão marxista ampliada por Vygotsky com o materialismo histórico dialético. Para ele, o homem modifica a natureza ao mesmo tempo que se modifica e podemos dizer que a própria teoria é modificada. Considera-se que todo objeto tem em si o processo dinâmico e dialético através da sua atividade no mundo e sua condição histórica e cultural. Assim, a dissertação intitulada Robótica Educativa e Desenvolvimento da Atenção Voluntária na Educação Infantil na Perspectiva Histórico-Cultural conversam diretamente com o apresentado até o momento. Primeiro, porque tem como foco as possibilidades do desenvolvimento da atenção voluntária como uma das funções psíquicas superiores a serem desenvolvidas na criança. Segundo, trata-se de uma pesquisa empírica na educação infantil com crianças de 4 e 5 anos. Terceiro, tem como embasamento a teoria histórico-cultural por meio do materialismo histórico-dialético, com finalidade de encontrar a raiz do problema da pesquisa. E quarto, porque a robótica faz parte da cultura atual, já que sua epistemologia é voltada para o homem e sua cultura. Esse foi um trabalho final da disciplina Epistemologia 1, cursado a nível de mestrado na pós-graduação de Educação na UFSCar. Teve como professores a doutora Renata Nascente e a doutora Roseli de Mello. As referências aqui usadas e obrigada.